Olá, seja muito bem-vindo. Você já parou para pensar quem ou o que realmente governa o seu coração? Muitas vezes, vivemos no piloto automático, sem perceber as forças que nos movem. A Bíblia, no livro de Gálatas, nos dá uma chave para essa reflexão. O apóstolo Paulo escreve algo muito direto e profundo. As obras da carne são manifestas. Pense nisso. Manifestas. Significa que elas não estão escondidas. Elas aparecem, se revelam em nossas atitudes, palavras e escolhas. São como a fumaça que indica onde há fogo. Elas mostram o que está queimando por dentro. É um convite para olharmos para nós mesmos com honestidade. A lista que Paulo apresenta começa de forma intensa e nos confronta diretamente com a natureza humana quando está desconectada de Deus. As primeiras obras mencionadas são prostituição, impureza e lascívia. Essas três palavras, embora pareçam similares, apontam para diferentes níveis de um mesmo problema: a busca desenfreada pelo prazer como o objetivo final da vida. Prostituição fala de uma entrega total a desejos que nos afastam do propósito original de Deus para a intimidade. Impureza é um estado de contaminação moral, pensamentos e intenções que mancham a nossa alma. E a lascívia é a ausência de freios, uma vida sem controle, onde o desejo se torna um ídolo e a vergonha é deixada de lado. Quando o prazer momentâneo se torna o senhor do nosso coração, algo precioso se apaga, a nossa conexão com o Espírito. A vida espiritual perde o brilho, a sensibilidade à voz de Deus diminui e um vazio começa a crescer, por mais que tentemos preenchê-lo com novas experiências. É um ciclo que promete liberdade, mas que, na verdade, nos aprisiona cada vez mais. As obras da carne são um sinal de alerta, um chamado para despertar. Elas revelam um coração que está buscando satisfação em fontes secas, enquanto a verdadeira fonte de água viva está disponível para todos nós. Mas a boa notícia é que essa não precisa ser a nossa realidade definitiva. Paulo não escreveu essa lista para nos condenar, mas para nos alertar e nos apontar uma direção diferente. Existe um caminho de liberdade, de pureza e de propósito verdadeiro. Este é apenas o começo da nossa jornada de descoberta sobre o que a Bíblia diz a respeito das obras da carne e, mais importante, sobre como podemos vencê-las. No nosso próximo vídeo, vamos continuar a explorar essa lista e descobrir como a graça de Deus nos oferece uma saída. Fique conosco, pois há um caminho melhor. Obrigado pela sua companhia e até lá. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um tema poderoso e transformador, extraído diretamente da carta de Paulo aos Gálatas. É uma reflexão sobre as forças que muitas vezes agem silenciosamente em nossos corações e relacionamentos, causando estragos profundos. No capítulo 5, versículo 20, a Bíblia nos apresenta uma lista desafiadora: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, heresias. Já parou para pensar no impacto real dessas palavras? Elas não são apenas conceitos antigos, são realidades que vemos todos os dias. Quando o coração humano se afasta de sua fonte de amor e vida, que é Deus, ele inevitavelmente se abre para o conflito. A idolatria, por exemplo, não é apenas adorar estátuas, é colocar qualquer coisa, dinheiro, carreira, outra pessoa, ou até nós mesmos, no lugar que pertence a Deus. Quando fazemos isso, todo o resto perde o equilíbrio. Dessa raiz, brotam os espinhos que machucam nossas relações. Surgem as inimizades, aquela amargura que nos impede de perdoar. Vêm as porfias, as disputas constantes por estarmos sempre certos. E o ciúme, aquele sentimento corrosivo que nos faz ver o sucesso do outro como uma ameaça à nossa própria felicidade. A ira descontrolada que explode e fere com palavras que não podem ser retiradas. As discórdias e dissensões que dividem famílias, igrejas e amizades, criando muros onde deveriam existir pontes. Essas são as obras da nossa natureza humana quando está desconectada de Deus. Elas são como um veneno que se espalha,
destruindo lares que um dia foram cheios de amor, desfazendo amizades que pareciam inabaláveis e, o mais triste, abalando a nossa própria fé. A palavra é clara ao nos advertir que quem vive dominado por essas práticas, quem se entrega a esse padrão de comportamento, não pode experimentar a plenitude do reino de Deus. Não porque Deus seja um juiz cruel, mas porque essas atitudes são o oposto da natureza do reino, que é amor, paz e justiça. Viver assim é como estar acorrentado, preso a um ciclo de dor e destruição. Mas aqui está a notícia maravilhosa. Não precisa ser assim. Ninguém está condenado a viver dessa forma para sempre. Existe uma força muito maior, capaz de quebrar essas correntes e transformar completamente o nosso interior. Essa força é o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus que nos renova, que nos cura e que nos capacita a viver de uma maneira totalmente nova. Ele pode transformar um coração cheio de ira em um coração paciente, um espírito de contenda em um pacificador, e a idolatria em adoração verdadeira. A boa notícia é que essa transformação está ao seu alcance. Se você se identificou com alguma dessas lutas, saiba que há esperança e há um caminho para a liberdade. Mas como essa transformação acontece na prática? Como podemos deixar essas obras para trás e abraçar uma nova vida? Isso é o que vamos explorar no nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre o fruto do Espírito, a alternativa divina que Deus nos oferece. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde para si. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a continuação desta série. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Olá, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa passagem bíblica que é ao mesmo tempo um alerta severo e um convite cheio de esperança. Estamos falando de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo nos lista o que ele chama de obras da carne: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas parecidas. E ele finaliza com uma declaração muito séria: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pensem comigo. Quantas vezes no nosso dia a dia nós subestimamos um sentimento de inveja, uma fofoca, um excesso aqui ou ali? Parecem coisas pequenas, deslizes sem importância. Mas a palavra de Deus nos mostra que o acúmulo desses atos forma um padrão, um estilo de vida que nos afasta do propósito eterno que Deus tem para nós. É como uma ampulheta, onde cada grão de areia parece insignificante, mas juntos, eles marcam o fim de um tempo. Essas atitudes, essas obras da carne, são como portas que se fecham lentamente, nos distanciando da presença gloriosa de Deus. A Bíblia é clara. Um caminho de prática contínua do pecado não leva à vida eterna no reino. Agora preste muita atenção, porque esta é a parte mais importante. Ao ler isso, nosso coração pode se encher de medo ou culpa. Podemos pensar: será que já perdi minha chance? Mas a mensagem do Evangelho não é de condenação, é de libertação. Quando Paulo escreve isso, não é para apontar um dedo acusador, mas para estender uma mão de resgate. Ele está nos mostrando o perigo para que possamos escolher um caminho diferente. Deus não tem prazer em nos ver presos a esses padrões. Pelo contrário, Ele anseia nos libertar. É aqui que entra o poder transformador do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, sim, mas não para nos humilhar. Ele faz isso para nos chamar ao arrependimento, para nos convidar a viver uma vida nova, guiada por uma nova natureza. A cruz que vemos ao fundo não é apenas um símbolo de julgamento, mas o símbolo máximo do amor e do perdão. Foi lá que Jesus pagou o preço por todas essas obras da carne, abrindo um caminho de volta para o Pai. O convite hoje é para abandonarmos essas práticas e abraçarmos a nova identidade que temos em Cristo. E a boa notícia não para por aí. Depois de nos alertar sobre o que devemos deixar para trás, Paulo nos mostra o que ganhamos quando caminhamos com o Espírito. No versículo seguinte, ele começa uma das listas mais lindas da Bíblia.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Existe uma vida abundante e cheia de propósito esperando por nós. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a fazer uma oração sincera, pedindo que o Espírito Santo te ajude a abandonar as obras da carne e a cultivar os frutos dele em sua vida. E não perca nosso próximo vídeo, onde vamos explorar cada um desses frutos maravilhosos. Assista à continuação da nossa série, Os Frutos do Espírito. Muito obrigado por assistir.